Dizem as más línguas que o sexo oral não passa de uma preliminar, uma brincadeirinha antes do que realmente interessa. As boas línguas não dizem nada, elas apenas te levam ao orgasmo. Aliás, 1 em cada 3 mulheres precisa desse estímulo sexual para chegar lá, segundo uma pesquisa científica com mais de 1.000 participantes. Você fica confortável oferecendo a sua vulva para degustação alheia? Ou teme que não gostem da apresentação, do cheiro, do gosto dela? E o que sente enfiando os seus olhos, nariz e boca entre as pernas de alguém? Tesão ou nojo? Economiza saliva e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E aqui comigo, doutora Carol Ambrogini, ginecologista, sexóloga e também uma aspirante de psicanalista. É isso aí. Carol, falando em psicanálise, eu quero entender um pouco o motivo do tabu do sexo oral. Vamos começar falando por aí? Sim. Por que você acha que ainda hoje o sexo oral causa esse... Ele não é uma unanimidade, né? A gente sabe hoje aí por alguns levantamentos que mais ou menos 70%, 80% dos brasileiros praticam o sexo oral no sexo. Mas ainda tem uma parcela de pessoas que se sente desconfortável ou em fazer ou em receber. O que você acha? Eu acho que isso ainda é resquício daquela ideia de que sexo é apenas para reprodução, ou o sexo correto é aquele sexo penetrativo, de preferência na posição papai e mamãe, né? E penetrativo na vagina, e né? na vagina apenas, claro, né? E que todas essas outras práticas, junto com a masturbação, são práticas pecaminosas. Então ainda tem esse resquício grande aí da igreja, dessa questão de ser pecado, de ser sujo, de ser... E também isso, né? Eu acho que... O sujo. A vulva, desde sempre, né? Ela vem com essa coisa de ser um lugar proibido, nojento, né? Que tem cheiros ruins, que tem secreções sujas. E então, a mulher, às vezes, ela cresce, a menina cresce com essa ideia de que a vulva é um lugar nojento, precisa ser lavado. Exato. Né? Inclusive, eu tenho muitas mulheres com esse estigma de que a vulva é um lugar sujo, e elas lavam e começam a ter infecções de repetição. Então, o sexo oral, colocar a boca ali... Colocar a boca num lugar onde saem secreções, onde sai o sangue menstrual, onde sai o bebê, né? Onde sai o xixi. Perto do ânus. Perto do ânus, exatamente. Alguma coisa que que é muito privado, que a gente faz muito escondido, né? Ligado a uma parte da nossa higiene, né? Que é muito privada. E, de repente, você pega, acho que uma parte sua tão privada, tão escondida, né? Que a gente tá ali entre as nossas pernas e coloca na cara, esfrega na cara de outra pessoa. Como que é isso, né? Exatamente. Qual é a simbologia disso? Então, eu acho que vem muito daí esse tabu, né? De ser, primeiro, uma prática exclusiva para o prazer. Exclusiva. Você não vai engravidar pelo sexo oral. Né? Não dá. Então, ela é justamente para que as pessoas tenham prazer. E aí vem essa ideia de que é pecado, é sujo, é nojento. Não, e você falou essa coisa da vagina, né? Muito interessante, porque tem mitologias, né? Essa coisa... Porque a vagina, ela é o canal vaginal, especialmente, né? Então, ele é voltado pra dentro, ao contrário do pênis. Então, fica essa coisa meio misteriosa sobre como é esse lugar que eu não vejo, a não ser que você seja uma ginecologista. Exatamente. Mas esse lugar que eu não vejo, né? E de onde saem coisas de dentro de mim. Misterioso, que buraco é esse né? misterioso? Você sabe que eu me lembrei de uma coisa mitológica mesmo, que se achava que o fundo da vagina era um lugar que tinha dentes, né? A vagina dentada. Então, se o homem colocasse o pênis lá, então toda uma criação, né, para realmente reprimir a sexualidade feminina. Ao contrário do falo, né, que tá em diversos os lugares. monumentos,
fálicos, né? Que é muito cultuado pela nossa cultura, né? E é isso, acho que o fato de ser um órgão externo, né? A gente tem a impressão, acho que o senso comum tem a impressão de que ele vai ser mais limpo. O que não necessariamente é verdade, não, né? Inclusive, diga-se de passagem, existem homens muito porquinhos, né? Só olhar que, assim, a gente tem um índice de amputação peniana no Brasil por falta de higiene, né? Os caras não sabem baixar a pelinha lá e tirar a gosminha deles. Mas a gente tem esse senso de que, não, como tá pra fora, é mais fácil limpar, deve ser mais limpo, né? É mais conhecido. Eu acho que o pênis, ele é palpável, ele é conhecido. E a vagina, ela é oculta, ela é misteriosa, o que tem ali dentro, né? É uma coisa que é coberta por pelos, então, né? Tem a questão do nojo dos pelos também. Muitas mulheres hoje são totalmente depiladas. Sim. Então, é um lugar que ele é obscuro. Sim, sim. E o fato de ser obscuro suscita muita imaginação, né? E eu acho interessante quando vão perguntar, né, fazem pesquisas assim, quando você fala vagina, qual é a primeira palavra, a expressão que vem à sua cabeça? E muita gente fala, essas pesquisas na rua, fala cheiro de bacalhau, né? Como uma coisa do, é um peixe fedido, é um peixe estragado, ou alguma coisa assim, né? Então, isso tá no nosso inconsciente. Então, mesmo, eu vejo muito assim, mesmo mulheres que falam, eu acabei de tomar banho, eu acabei de me lavar, mas mesmo assim eu não consigo receber um sexo oral, porque eu acho que não vai estar cheiroso. Tem, inclusive, né, toda uma indústria aí que preconiza cheiro de flores selvagens, lavanda para a sua vulva. Exato. E não tem lencinho umedecido para pênis ficar com gosto de framboesa, né, gente? É verdade. A gente não acha esses sabonetes líquidos, perfumes e lencinhos. Flores silvestres. E eu acho que é isso, né? Acho que também se aproveita de uma dor, de um temor, né, popular, que é essa coisa do cheiro da vulva, do gosto da vulva, da vagina e tudo mais, para reforçar. Então, bom, já que elas têm essa preocupação, vamos criar mais produtos ainda, né? Isso. Então, assim, é muito difícil, porque aí se você entra numa farmácia e você vê um corredor com várias marcas oferecendo desodorante íntimo, sabonete líquido, especialmente para vulva, etc e tal, e não vê para um homem, o que você supõe? O homem não precisa, o homem não fede, o homem não tem essa questão, né? E o que não é verdade. Sim. Né? Então, eu trouxe até um livro aqui, Carol, que eu achei, um livro de um francês aqui, A Arte do Sexo Oral em Mulheres. Uau. E aí, do outro lado, em homens. Mas eu quis pegar aqui um trecho que eu achei muito interessante, porque, aparentemente, os franceses gostam muito de fazer sexo oral, tá? E ele, nesse livro aqui, ele digamos assim, ele é meio poeta, ele romantiza, dá uma exagerada, floreia muitas coisas, mas eu achei muito interessante esse trecho, olha só. Ele diz assim: naturalmente, todas as pessoas ficam tomadas de respeito diante do que se abre a seus olhos, a seus dedos, a sua boca. A admiração e o fervor concorrem com a gratidão. Contemplar, adorar, cumprimentar, eis o que é preciso fazer com o olhar, com a polpa dos dedos e com os lábios. Ninguém jamais prestará homenagens suficientes a um lugar que, além de ser belo, lhe proporciona os mais felizes momentos da vida e que foi a origem de sua vida. Ou seja, ele tá aqui fazendo uma ode à vulva, à vagina, e falando que ao invés de a gente, né, se fixar nesses tabus culturais, a gente tem que olhar pra vulva com reverência. Com reverência a origem da vida. Exato, eu achei isso fantástico, porque ele vai justamente se opor àquilo que a gente tem, né, da vulva como uma coisa feia, fedida e etc. E aí uma outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, além de a mulher receber o sexo oral, quando ela vai fazer o sexo oral, muitas mulheres também têm nojo ou acham que fazer sexo oral é alguma coisa degradante, né? Muito por uma associação à pornografia e tal. Você percebe isso? Mulheres que dizem pra você, não gosto de fazer, me sinto esquisita, me sinto mal. Tem. Nós lá na Unifesp, nós perguntamos ativamente para as pacientes se elas fazem ou recebem sexo oral. E muitas fazem aquela careta, né? De que não, que a maioria faz. Mas tem uma parcela até considerável que acha isso uma coisa
degradante, nojenta, feia, sabe? Que faz para o outro, né? Faz para o outro, exatamente. Mas a gente tem aqui que falar claramente que o sexo oral, ele é um importantíssimo instrumento de satisfação e de prazer sexual. Né? E eu acho muito importante a gente desmistificar isso logo de cara, porque ele é algo muito sensorial, tanto para a boca que faz, quanto para o genital que recebe. Porque a boca, ela tem muitas terminações nervosas também. Verdade. E a gente fica nessa coisa de que o sexo oral é só para quem tá recebendo. Não, quem faz pode ter muito tesão em fazer, né? Sim. A boca é um lugar, né, que tem muitas terminações nervosas pra gente sentir o gosto dos alimentos, pra gente gostar de comer, pra gente sentir prazer em se alimentar. Então, e o beijo na boca, né? Quando a gente beija na boca, movimenta a língua ali e tal. Então, eu acho que a gente tem que logo desmistificar isso. Se você não faz, se você tem vergonha, se você tem nojo, vamos quebrar esses tabus ali, porque você tá perdendo muita coisa, cara colega ou colega. Eu acho que é um exercício de autoconhecimento pra entender se assim, não, eu não gosto, sei lá, por causa da textura, eu não gosto por causa do cheiro, eu não gosto porque eu me sinto, sei lá, submissa, ou o porquê você não gosta, né? Porque acho que assim, você pode fazer uma super investigação e no final concluir que, sei lá, realmente não é pra mim, tal, beleza, mas será que você simplesmente não colocou uma barreira ali, né? Que crença limitante provavelmente é essa, né? Que te impede de engajar, de aproveitar, né? Seja fazendo ou recebendo o sexo oral. Eu gosto da ideia, você estava falando da boca, que a boca também tem as sensações, né? Do quanto você, por exemplo, quando a gente vai pensar no sexo oral em uma vulva, do quanto isso pode significar mesmo você beijar outra boca mesmo, sabe? Entender o sexo oral não só como ali, as mulheres às vezes falam pra mim assim, ai, Nath, porque às vezes vem alguém lá lamber com aquela lambida de vaca, que é uma língua mole, assim, que passa desfocada. Aí elas falam que às vezes tem outro que vem língua de vaca eu nunca tinha escutado, adorei. Aí ela fala que tem outras que chegam com a língua bem dura e ficam enfiando a língua no canal vaginal, como se fosse uma furadeira. É tipo, não, amigo, não é pra isso, né, o sexo oral. Então, o quanto se você reconhecer a vulva, né, fica aí a dica pra quem gosta de fazer sexo oral em vulva. Olhar pra essa vulva como uma boca mesmo, ter os lábios ali, né, e beijar toda essa vulva, não ficar só ali direto no clitóris. Porque também dizem isso, que... produção, desculpa, fiquei até meio nervosa aqui. E não ir só direto ao clitóris, porque às vezes também você tá começando a esquentar teu corpo, alguém vai lá e já vem com aquela língua dura no clitóris, chega a ser aflitivo e não prazeroso, né? Isso, então acho que é muito importante a gente falar, porque o que os homens escutam? Que o clitóris é o ponto mágico da mulher, onde a mulher sente prazer, então eles querem agradar, eles vão direto ali no clitóris. Porém, ele é muito inervado e ele é extremamente sensível. Então, o que é gostoso, caro amigo ou amiga, né? É que a amiga geralmente sabe, né, Carol? A amiga sabe. Exato. Que você vá com a língua na entrada da vagina e roça o clitóris. Né? Aquela língua não tão dura, mas também não tão mole, entendeu? É uma coisa meio intuitiva, igual beijar. Exatamente. Não tem que ficar fazendo muita ciência aqui na coisa, mas né? eu acho que essa ideia de primeiro rodear, né? Fazer com que a pessoa vá sentindo como que tá a textura dessa língua, a temperatura dessa língua. Eu vou relaxando, respirando. Até para dar tempo dessas barreiras que muitas de nós temos, essas barreiras iniciais do ai, será que tá fedido? Ai, será que tá com gosto estranho, né? Assim, ai, como é que tá minha depilação? Tá em dia? Tá com pelo encravado? E vai desligando esses botõezinhos, essas chavinhas para se entregar de fato às sensações, né? E se a pessoa tá ali te oferecendo, é porque ela quer.
né? E quando você vai beijar alguém, você não fica, ai, nossa, será que passou fio dental? Sim. Ai, será que fez enxágue bucal 3 vezes? Tá com clareamento em dia, será? Então a gente tem que ir tirando essas ideias, né? Porque a boca também é um lugar o nosso corpo, ele tem fluidos, ele tem cheiros, né? E assim, ninguém tá falando, né? Assim, eu achei engraçado que nesse livro aqui dos franceses, tá? Ó, vou reforçar um estereótipo aí. Mas o autor tá falando assim, não, o legal é depois que passa uns 2 dias, assim, fica com um cheiro e um gosto bom. Então, digamos que eles preferem, né? Quando ele, inclusive, recomenda que não se lave por esse período pra ter um cheiro mais aderido. Mas enfim, estamos em outra cultura, né? E o que eu ia dizer, até me perdi pensando nesse francês, nesses hábitos culturais. O brasileiro é limpinho. O brasileiro gosta bastante de banho. Mas ainda assim, a gente pode ficar um pouco mais tensa, né? Mas eu acho que é isso. Se a pessoa, ela tá ali, de fato, se oferecendo, porque também tem uma outra história. Eu acho que, como a gente começou a reivindicar muito mais o prazer da mulher, e o sexo oral tá aí, acho que nesse combo, né? Muitos homens, eles pensam assim, bom, pra eu ser reconhecido como um cara bom de cama, eu vou ter que passar ali em algum momento, né? Só que aí, meu amor, você ir lá e dar 2 linguadas, não configura sexo oral, tá? Não configura. Eu queria avisar isso. Precisa de um pouco mais de esforço. Sim. Ela tá chorando. Não, mas é verdade. Vou fazer uma pausa aqui. Porque assim, não dá, gente. 2 linguadas não configura. As meninas falam muito isso. Meu, o cara chegou lá, deu 1, 2 horas não que você configura. começou a relaxar. Não configura, pode trabalhar mais um pouco ali, querido. Ai, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Não configura, vamos recompor. Não configura, você vai ter que trabalhar um pouco mais isso pra dizer que você fez sexo oral, tá? Então, é isso. E aí, vai entrar junto... Deixa a Carol beber uma água aí. Gente, eu acho que eu vou aproveitar para chamar o quadro Sussurra Aqui, em que a gente recebe relatos, dúvidas e angústias dos nossos ou das nossas ouvintes. Então, produção, solta o áudio aí, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu amo fazer sexo oral, amo, mas não sou muito adepta a receber, assim, não me sinto muito bem. Como eu podia estimular meu parceiro a me sentir mais à vontade também, a me deixar mais à vontade para receber? Porque eu tenho vontade, mas não sou muito adepta. Não sou muito adepta, eu acho que vem ali uma coisa bem de um tabu da infância, né? De que é feio. Aquela coisa inconsciente, não sou muito adepta, tô desconfortável. Mas tô com vontade, exatamente. Eu acho que você vê, ela pede uma dica pro parceiro deixá-la mais à vontade, mas eu acho que antes do parceiro, ela tem que entender por que ela não está à vontade. Então, mais do que dizer qualquer coisa pro parceiro, é entender por que você não tá à vontade. Então, nomear o que você tá sentindo. Nomear é muito importante, porque quando a gente coloca as coisas na mesa e dá nome a elas, aí sim, a partir disso, a gente vai começar a pensar em soluções. Então, você não se sente à vontade por quê? Porque eu acho que vai estar fedida, porque eu tenho uma questão com a aparência do meu genital e etc. Vamos entender isso, vamos pesquisar no Google, né, imagens de vulvas para você ver a diversidade que tem. Vamos ouvir o episódio 1 do preliminar sobre anatomia? A questão é o cheiro, é o gosto. A gente tem hoje géis beijáveis, por exemplo, né? Uma boa opção para quem tem essa vergonha, né? Para quem acha que vai ter um cheiro ruim ou que para quem acha que vai ter um gosto ruim, um gel beijável. Antigamente as pessoas usavam muito comidas, mas qual que é a questão de botar comida na vulva e na vagina, né? Usava tipo leite condensado, chupava champanhe, outras coisas. Isso faz mal? Acho que é legal a gente pessoa pode ter uma reação alérgica, pode alterar a flora vaginal. E eu acho bem assim, tecnicamente falando, ginecologicamente falando, a vulva não é um lugar sujo, né? A vulva é um lugar que é limpo, é como a boca, existe uma flora, né, bacteriana que tá ali, mas são bactérias boas e que, no geral, elas não têm, a vulva não tem cheiro de bacalhau.
O cheiro de bacalhau, ela vem quando existe uma infecção, uma vaginose bacteriana, que é uma alteração da flora vaginal. E aí, realmente, as mulheres trazem esse desconforto, que fica um cheiro ruim. E existe tratamento, procure seu ginecologista, que ele vai te oferecer ali um antibiótico, e isso vai melhorar. Pois é, aí tem uma outra coisa que me veio aqui agora, que o problema pode ser assim, eu sinto que eu demoro pra gozar. Isso também é um clássico, né? E aí, o quanto que esse parceiro pode estar falando pra ela, né? O cara vai lá, tá fazendo sexo oral, e aí, vai gozar? E aí, você tá chegando? E aí essa mulher se sente cada vez mais ansiosa e pressionada. Mas um importante dado a gente fornecer aqui é que muitas mulheres só chegam ao orgasmo com sexo oral. Muitas. Então, eu acho que é um importante passo aí da sua sexualidade que ela tá negligenciando, porque pode ser muito gostoso pra ela experimentar isso. E eu acho legal, a gente gargalhou aqui há pouco, né, falando sobre a questão do que vai configurar o sexo oral ou não, mas assim, as pessoas têm uma ideia de que o sexo oral é alguma coisa que vai durar 2 minutos, sabe? E, poxa, se a gente for olhar pesquisas dizendo aí que a gente precisa de uns 15 minutos pra conseguir chegar ao orgasmo, tendo bons estímulos sexuais, cara, vai fazer uma musculação aí nessa bochecha, entendeu? Meu, sei lá, faz um treinamento aí, porque se você ficar pressionando, reclamando ou dando a entender que ela tá demorando muito pra chegar lá, ela realmente não vai ter prazer, ela vai sentir que ela tá incomodando você, né? Tipo, tem mulheres que falam assim pra mim, às vezes tá gostoso, eu tô curtindo, ainda não tô chegando ao orgasmo, mas aí eu olho pro cara e eu fico com dó porque ele tá muito tempo lá, né? E eu penso assim, tipo, não, tô demorando muito, puta, coitado, o cara vai broxar, sei lá o quê. E aí, nessa fala que eu ouço demais nos eventos, eu me pergunto assim, bom, em primeiro lugar, você não tá considerando que esse cara pode estar curtindo muito. Exato. Ele pode estar tendo puta tesão, né? De fazer isso. Então, como assim ele vai broxar? E a segunda coisa que será que você se preocupa ou ele se preocuparia com o inverso? Porque eu nunca ouvi nenhum homem, Carol, não sei você, mas eu nunca ouvi nenhum homem que no meio de um boquete vai virar e fala assim, não, querida, seu joelho tá doendo, a bochecha já deu cãibra. Gente, ele tá focado nas sensações que ele tá sentindo, total. Né? Ele não tá com dozinha de você, porque ele entende que se você tá ali fazendo, ele vai se concentrar nas sensações. Então, por que a gente não consegue o mesmo? Será que é porque a gente está sempre colocando o outro em primeiro lugar? O bem-estar do outro? Será que a mulher tem essa preocupação com o outro maior? Eu acho. Tá agradando, ai, coitado, ai, tá demorando. Vamos logo pra posição que ele gosta, ele tá querendo gozar, né? Sempre assim, ao invés de focar no próprio prazer, é sempre o bem-estar, assim. Então, acho que precisa entender um pouco o que é que tá te incomodando pra você ficar à vontade, né? Que te impede de ficar à vontade no sexo oral recebendo, pra daí sim você conseguir ter um diálogo com a sua parceria, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que, por exemplo, se você tá achando que tá demorando muito, se o teu parceiro tá cansando a boca, a língua, sei lá o quê, gente, usa o dedo junto, usa um vibradorzinho junto, né? Isso. Coisas que vão aumentar a quantidade de estímulos pra acelerar esse processo, de repente. Pergunta se tá gostoso. Eu acho que é muito... A gente aqui fala sempre dessa comunicação durante o sexo, né? Pergunta se tá bom, tá gostoso. Exato, porque eu acho também que, assim, a gente não tem bola de cristal, né? De repente, a criatura tá lá fazendo de um jeito... Se esforçando, vai estar repetindo aquilo que a ex gostava, aquilo que viu na pornografia, aquilo que leu num link. E se você não der as indicações do que tá funcionando pra você, a criatura vai continuar repetindo aplicação desse manualzinho, assim, né? Então, acho que é uma parte muito importante. Cada corpo é um lugar diferente para ser desvendado, com seus mistérios, suas mágicas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E às vezes, né, Carol, a mesma pessoa, em dias diferentes, pode ter sensibilidades diferentes. Né? Pode querer ou não. Porque eu acho que também aquele sexo que tem sempre o mesmo script, ele fica chato.
Previsível, né? Previsível. Tira ali a surpresa. Então assim, o sexo oral, ele não tem que acontecer todas as vezes, até porque você fica um script meio assim, ele faz em mim, eu faço nele, vamos pra penetração e pronto, acabou. Não, é bom que seja diferente cada vez, né, em cada situação. Fazer um 69, de repente, né? Sim. Pra quem não sabe, o 69 é o sexo oral simultâneo. Sim, tem várias posições aí de 69, eu diria que nem todas elas são muito fáceis de praticar. Se você sofre de, tipo, déficit de atenção, melhor talvez não seja pra você essa posição, mas existem aí algumas, joga lá no Google, posições, variações do 69, que talvez você encontre uma que é melhor pra você, né? O Google dá essas coisas? Dá, opa, vai em imagens, Olha fica só. a dica. Olha os adolescentes aí. Mas olha, o que eu ia dizer? Eu até nesses assuntos eu fico um pouco perturbada, peraí. Você tá pensando na sua hernia de disco, né? Tô pensando na minha... Exatamente, mas olha, tem solução, tá, pessoal? Tem solução. Bom, e o que você diria... Por que você acha que o sexo oral funciona como um esquenta, né? Por que as pessoas colocam o sexo oral nesse lugar de preliminares? Então, antes de uma penetração, por exemplo, ele vai ajudar o nosso corpo a relaxar, ainda que você não chegue ao orgasmo? Sim. É um importante instrumento de prazer, né? Uma coisa muito erótico. Então, eu acho que o simples fato de você colocar uma imagem, de você estar recebendo um sexo oral... Aquilo é erótico. Aquilo estimula a sua imaginação, estimula a sua fantasia. E ele é muito sensitivo também. Então, junta as duas coisas. O erótico, né, o diferente, junto com a sensação ali de receber o sexo oral. Então... É muito Quando você tá falando gostoso. isso, né, essa coisa da fantasia, daquilo que vai passar na nossa cabeça enquanto a gente tá recebendo um sexo oral, eu me lembrei de uma outra camada que também volta pra história do cheiro, do gosto da vagina, porque muitos homens têm prazer de, depois de fazer o sexo oral, beijar a boca da parceira. E as parceiras, muitas, não gostam, têm nojo. De novo, voltando à ideia do tipo, bom, eu acho nojento, você quer beijar? Beija aí, mas não vem me trazer esse gosto, sabe? Gente, vamos tirar isso, esse nojo que a própria mulher tem com a próprio vulva. Corpo, né? O homem tem orgulho daquele pênis, ele gosta daquele pênis, é o amigão dele. Por que a gente não pode ter essa mesma relação com a nossa vulva? Exato. Por que ela tem que estar nesse lugar de nojenta, de suja, de fedida? Eu acho que tá numa camada tão profunda, tão inconsciente, assim, que realmente... É difícil desconstruir mesmo, né? Então, a gente falou aí que ele pode funcionar tanto para chegar ao orgasmo, ou seja, eu acho isso bem importante a gente colocar também, que quando o sexo oral ele fica só como preliminar, a gente desconsidera uma série de pessoas que só chega ao orgasmo dessa forma. Isso. Ou que se relaciona, ou, por exemplo, no sexo entre mulheres, em que eventualmente não aconteça nenhum tipo de penetração, né? O sexo oral proporciona um orgasmo menor, te pergunto? De forma alguma. O orgasmo que você tem com o sexo oral é o mesmo orgasmo que você vai ter com a penetração. Na verdade, o que vai variar a intensidade ali é da sua fantasia, o tanto que você tá excitada ou não. Não é a forma. Então, as mulheres que chegam ao orgasmo, aspas, só com sexo oral, não são menos sexuais, menos... sei lá, boas de cama. São menos em nada, né? E muitas mulheres, as que têm ali o relacionamento homoafetivo, elas adoram, né? E curtem, e, enfim... Muitas já até sabem um jeito melhor de fazer, porque sabem como que gostam de ser estimuladas, é um corpo igual, né? Então, é uma prática muito comum. E aí eu acho que eu tenho que falar de uma parte meio chata, que infelizmente... É uma via de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? De infecções sexualmente transmissíveis. E que é muito difícil da mulher se proteger. Porque para o homem existe
o preservativo, né? Tudo bem que o preservativo, às vezes, o espermicida ali, ou o lubrificante do preservativo tem um gosto ruim. Tem uns com gosto, mas ainda assim... E a gente sabe que não é a maioria das pessoas que usa na prática do sexo oral, né? A gente sabe. E na prática do sexo oral em mulheres, é muito difícil você ali colocar o quê? Um plástico? Então, isso é muito interessante, porque a recomendação oficial seria cortar a camisinha em um quadrado, segurar a camisinha ali na frente de toda a vulva recoberta e fazer o sexo oral ali. O FDA autorizou a primeira calcinha de látex para esse uso, né? Então, assim, especialmente para mulheres que se relacionam com mulheres, você bota uma calcinha que tem o mesmo látex da camisinha e o sexo oral é feito ali por cima mesmo, né? E aí vai ter muita gente que vai dizer aqui, enquanto a gente tá falando, mas aí não tem graça, aí é chupa-bola com papel e tudo mais. Eu não sei você, Carol, eu sempre gosto de dizer que, assim, a gente precisa colocar quais são os riscos, né? E cada pessoa vai avaliar dentro da sua... da sua vida, do seu contexto sexual, o que ela vai julgar melhor, né? Mas é importante a gente dizer que... Sim, existe um risco, não tanto para HIV, por exemplo, porque aí ele precisa de ter microfissuras, né? Contato com sangue mesmo. Então, o sexo oral, ele é menos, digamos assim, menos propenso a provocar lesões. Então, mais difícil de transmitir... sífilis, que precisa ter o contato com o sangue, né? Sífilis, o próprio HIV. Mas, por exemplo, o HPV... Gonorreia. Clamídia. O HPV, que é extremamente fácil, né? De ser transmitido. Então, eu acho que a melhor prevenção é vacina. No caso do HPV, a gente tem vacina. Tem uma vacina super boa agora no mercado, com 9 subtipos. E conversa, Testagem, né? Testagens periódicas. Testagens periódicas. O herpes também, né? Pode ser transmitido, mas ele só é transmitido quando a pessoa tá naquele sintoma, naquele período prodrômico, né? O que é prodrômico? Que ele sente que ele vai ter infecção, né? Ainda não apareceu a lesãozinha, mas ele sente, porque o herpes, ele fica no nervo. Latejando, alguma coisa então, assim. O herpes labial pode... contaminar o genital, E assim, né, gente? Antes de você cair de boca, você dá uma olhada, né? Dá uma olhada, acende a luz, né? Isso. Olha ali, vê se não tem nenhuma lesão aparente, nenhuma coisa meio estranha. Mas é claro que ainda assim, mesmo que visualmente esteja tudo ok, ainda assim você corre esse risco. Então é importante fazer essa autoavaliação, né, Carol? Dá uma olhada. E como é que a gente aprende a fazer um bom sexo oral? Você sabe que quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei me perguntando também como é que a gente aprende a fazer um sexo oral, né? Eu acho que é muito na tentativa e erro, né? E no diálogo com quem tá com você. Até porque cada uma vai ter uma preferência. Exato. Não tem uma técnica. Se você veio escutar esse episódio achando que a gente ia dar uma técnica perfeita, exato. I'm sorry. Porque cada um tem o seu jeito, né? Eu acho que assim, se a gente for dar uma dica, é essa de... lamber, gradativamente. Né? Gradativamente. Ali, a entrada da vagina e roçar no clitóris. Né? Porque no clitóris, aquele estímulo direto e contínuo, ele pode ser desagradável para a mulher. Não, e tem uma outra coisa que acho que a gente precisa aprender, especialmente, né, as mulheres e tal, a gente nem sempre... Se você tem vergonha de dizer, quero mais rápido, quero mais forte, se você não consegue verbalizar isso, porque você tem vergonha, começa a usar a tua linguagem corporal. Então, se a criatura tá lá, né? A criatura tá na chamada... Como era o nome? Lambida de vaca. Se a criatura tá na lambida de vaca, pô, né? Impulsiona o teu quadril com um pouco mais de vigor pra ver se essa pessoa entende que você quer com uma pegada melhor, mais forte, né? Põe a mão na cabeça da pessoa, por favor, não reproduzindo o que os homens veem na pornografia e fazem, né? Nada de colocar e tal. Mas ter um pouco mais de protagonismo, né? De autonomia e protagonismo nessas situações. Então, algo que, sei lá, se ele tá indo um pouco mais rápido, você quer mais rápido, dá uma gemidinha, mas pelo menos uma gemidinha que vá ser um feedback positivo, não gemer na hora errada. A pessoa tá fazendo tudo errado, você vai lá e dá o biscoito pra ela? Que registro que vai ficar no cérebro da criatura? Fala pra mim. É verdade. Não dá. Então, assim...
acho que as mulheres irem indicando isso mesmo. E às vezes, quando você também estiver lá fazendo, se você não sabe como que essa pessoa gosta, né? Com que intensidade, com que ritmo, pergunta, né? Assim, você não precisa começar a ter sabe assim, uma DR ali. Mas assim, aqui, mais forte, pequenas indicações. Tá gostoso, né? Assim, vai trocando. Não tem vergonha nenhuma disso. Ninguém nasceu sabendo fazer sexo. Ninguém nasceu sabendo. Exato. A gente vai aprendendo com a nossa prática. A gente tem algumas, digamos, sinalizações, né? Coisas que você, por favor, não faça. Tipo, morder o clitóris. Não faça isso. Por favor, não faça isso, tá? Colocar a língua dura dentro do canal vaginal não vai ter nenhum efeito. Mas fora isso, é uma exploração realmente do que as duas pessoas que estão ali estão sentindo, Se você for pro sexo com muito nojinho, você não vai ter uma boa experiência. Aliás, Freud falava, né, que o nojo é uma dique, como se fosse algo que barrasse a libido, né, a energia libidinal, como se fosse... É até interessante de pensar nisso. Quem é muito nojentinho... Não vai ter essa entrega, né? E outra coisa que eu ia dizer, gente, é usar também o sexo oral é feito com a boca, mas você tem outros recursos que podem te ajudar a fazer essa experiência ainda mais gostosa para quem tá recebendo, né? Então, usar as mãos. Então, se você tá no clitóris, você pode usar os dedos dentro do canal vaginal. Você pode fazer massagens ou movimentos nos lábios. Se você está fazendo num pênis, você pode também massagear ali o saco escrotal. Você pode fazer movimentos no períneo. Então, assim... ampliar, ir além do que só a sua boca e a sua língua conseguem fazer. As mãos são outro instrumento tão importante. Exato. Né? No sexo. Carol, você falou dos cuidados lá em relação à camisinha. Eu esqueci de te perguntar aquela hora, né? A Débora Seco, recentemente, num programa de TV... disse que ela adorava engolir esperma, e isso viralizou aí nas redes sociais, e ficou de novo esse debate, pode engolir o sêmen, faz mal engolir o sêmen no sexo oral, é necessário engolir para o prazer do homem? Só se for algo ali que, putz, ele tenha uma fantasia, né? Eu acho que assim, entre um casal que tá já há bastante tempo, que os dois se conhecem, que tem um vínculo de confiança, que, enfim, sabem dos exames um do outro, eu acho que não tem problema nenhum. Né? Mas no sexo eventual, que você não conhece muito bem a pessoa, o esperma transmite doenças. Então, melhor não. Aí a gente tá falando das doenças sexualmente transmissíveis, mas, por exemplo, você pode ter uma azia depois? Não. Alguma coisa do tipo? Não. Tá, nenhum problema intestinal. Não. Tá bom. Pessoal, então, para fechar, vamos de indicação com o quadro Penetra para ir mais fundo no assunto. Carol, vou indicar um livro que se chama Clube do Orgasmo, que é um best-seller na França, de um perfil no Instagram. Os franceses curtem, hein? Então, né? São amantes, né? Assim, famosos amantes aí. Mas esse perfil no Instagram é muito legal, é de uma ilustradora. O perfil, eu vou deixar para vocês na descrição aqui, e também lá no Instagram, @preliminares.pod, se chama, eu não sei como se fala, tá? Mas Jouissance Club, sei lá, alguma coisa assim. Mas é muito legal, porque tem uma série de ilustrações, assim, minimalistas, mas bem explícitas, tá? De movimentos, de técnicas, de dicas, assim, para sexo oral, sexo anal, práticas de masturbação e etc. Mas eu acho legal porque é um jeito, como a gente tá muito acostumado visualmente àquela pornografia ultra explícita, é uma arte mesmo, é uma arte erótica e com dicas, assim, acho que bastante úteis para aplicar em relação ao sexo oral, que é o tema do nosso episódio hoje. E você? Eu vou indicar os géis beijáveis. Porque eu acho que dá ali, principalmente se você tem essa questão do nojinho, sim, tanto em receber quanto em fazer, o gel beijável, ele pode, né, dar um sabor ali diferente. E ajuda quando acaba o estoque de saliva. Sabe quando sua língua já tá meio seca? Pode ajudar, ainda mais se for pra um sexo oral numa vulva, que você vai precisar ficar mais um tempo ali, né? Então, eu acho que sei lá, esse óleo, assim, acaba ajudando. Esses géis, eles são bem gostosos. Eu até dá um
tom de diferença. Isso. Né? Trouxe aqui pra gente brincar. E tem gel que funciona quase como aquelas balas de menta de antigamente, dos anos 90, anos 2000, que aí você, se você chupar ali e depois assoprar, ele dá uma esfriada. Alguns aquecem, outros trazem uma sensação de formigamento, os que são à base de jambu trazem uma sensação de formigamento que é bem gostosa nos lábios também, de quem tá fazendo. Então, eu acho que é uma ótima dica para quem tem essa questão, né? Esse entrave. Com cheiro e com gosto. Então, temos um episódio? Temos. Não deixe de experimentar, né? Experimenta. Quebre seus tabus. Experimenta e conta pra gente lá. Vai no direct. Deixa esse nojinho de lado. E cai de boca. E deixa caírem de boca. Muito obrigada pela sua companhia no episódio de hoje. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, vai lá no nosso YouTube, Preliminares Podcast, que você confere aí todos os episódios. E não deixa de seguir a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram, @preliminares.pod. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!